Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Exposição Nuno Judice, o prazer das imagens. É já no próximo dia 20 de setembro, pelas 17 horas, no Museu de Portimão, que inaugura uma mostra singular que revela o universo criativo de Nuno Judice, o poeta maior da literatura portuguesa contemporânea. Com curadoria de José Gameiro, Manuela Judice e Filipe Leal, a exposição convida a atravessar a escrita do autor em diálogo com as artes plásticas, o cinema e a fotografia, numa viagem paralela com grandes nomes da cultura. Para hoje temos os convidados, o professor José Gameiro, a Manuela Judice e a Filipe Leal. Bom dia a todos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Posso começar pela Manuela Judice. Esta exposição, que isto é uma coisa importantíssima na sua vida, especialmente porque o Nuno faleceu há um ano e meio. Um ano e meio, pronto. Faleceu, mas continua bem vivo nas nossas memórias. E esta exposição realmente bem o demonstra isso. Sim, isto foi um desafio que o Zé Gameiro me lançou o ano passado, pouco tempo depois, talvez um mês depois do Nuno ter morrido, ali em casa, e o que eu lhe disse logo foi que se fizéssemos a exposição, que a Filipe Leal tinha que estar entre os curadores, tinha que fazer a curadoria, e começámos nessa altura logo a pensar como se poderia fazer, porque expor só palavras não é impossível, mas é complicado. É complicado, exatamente. Há uma exposição que percorreu o mundo do José Saramago só com palavras, e que é uma maravilha, mas é muito complicado de fazer, e neste caso o Nuno facilitou-nos a vida, porque como durante toda a sua vida esteve muito ligado às artes plásticas e ele próprio desenhava e pintava. Uma coisa que eu desconhecia completamente. E a maior parte das pessoas, com certeza. É verdade. Porque só o conhecemos por isso como poeta. É a novidade desta exposição, é esse lado. E Filipe, organizar uma exposição destas não é pera doce, não é? Bem, na verdade eu estive mais a dar apoio ao José Gameiro e à Manuela Judice, mas foi uma honra para mim poder estar mais uma vez perto da obra do Nuno, de outra maneira, e conhecer melhor, já olhando também para as obras que a Manuela nos foi dando a conhecer e que fomos encontrando, que no fundo obras de arte extraordinárias, mas que surgiram com a poesia do Nuno e em paralelo com a obra do Nuno, ou seja, diálogos mesmo, coisas que não eram, tenho aqui este desenho, podes escrever um poema, nem eram necessariamente tenho aqui um poema, podes escrever este desenho. Muitas coisas nasceram de facto de uma cumplicidade entre pares, e isso é muito bonito de ver, e acho que as pessoas que forem à exposição vão ter essa noção. Muita coisa foi criada até no momento, em conjunto, em serões, os serões, enfim, um bocadinho que hoje em dia, infelizmente, estão menos, fazemos menos, acho eu, hoje em dia, porque temos vidas... As redes sociais acabam por exatamente, e que são, pronto, de onde surgiram coisas extraordinárias. Olha, falando nesses serões pela noite de dentro, são conhecidíssimos os famosos serões da casa da Amália, que ela juntava os amigos até altas horas da madrugada e dali saíam coisas maravilhosas. Professor, o que é que realça assim mais relevo nesta exposição? Bem, como o próprio nome indica, o prazer das imagens, isto remete-nos de facto, como aqui já foi dito, mas também porque é assim, o que é a poesia, senão a pintura das palavras. Exato. Portanto, o Nuno Judice era um pintor das palavras. E, portanto, e além disso, era o nosso ilustre conterrâneo, e este museu não podia deixar de registar esse facto. Aliás, nós éramos uma fábrica de conservas, ou somos uma fábrica de histórias, e esta é uma história fantástica, até inédita, aquilo que vamos revelar do Nuno e da sua relação, desta proximidade entre a estética e digamos assim, e a poética, e portanto é um novo modo de olhar desta relação que vamos, digamos, acompanhar desde uma muito bem, digamos assim, inspiradora viagem que ele começa aos 17 anos em Paris,
E a partir daí começa a haver muitas imagens dos museus e das galerias e, portanto, esta relação, de facto, do Nuno com as imagens é isto que vamos mostrar, com a presença de facto, de grandes artistas portugueses e também internacionais, e fotógrafos, desenhadores, escultores, enfim. É isto, de novo, que nós vamos querer trazer e pensamos que é. Manuela, quantos anos é que houve de cumplicidade? Com o Nuno? Sim. Entre namoro e casamento foram 54 anos e 2 meses. Mais ou menos isso. Se tivesse que realçar uma coisa muito forte no Nuno, o que é que realçaria? Provavelmente algo que também vai ser falado na exposição, os prolongados silêncios, o sentido do humor imenso. Sim. E ele era muito observador nos seus silêncios. Ele era muito observador nos seus silêncios, e os silêncios eram momentos de criação. Exatamente. Também. Exato, eram momentos de criação, esses silêncios. Mas ele, quando queria, ele dizia mal que eu o conheci, ele disse-me, uma vez fiz um comentário sobre os silêncios, falava muito pouco, e ele disse: o que interessa é o que se escreve, não é o que se diz. E de facto ele teve uma vida cheia de escrita. Sim. Mais do que de palavras pronunciadas. Embora ele dissesse que todos os poemas que escrevia, ele os lia em voz alta para ouvir a música das palavras. Exatamente. Era um homem da música das palavras, não era o homem da conversa fácil. Filipa, aqui esta parceria artes, cinema é uma arte, ele gostava muito de cinema, o Nuno. Mais cinema do que teatro. Mais cinema Sim, do que teatro. na verdade, a parte, só aqui acrescentando uma coisa que a Manuela estava a dizer, eu a certa altura fui recolher depoimentos do Luís Miguel Sintra por causa dessa viagem que o José Gameiro já referiu, quando eles eram adolescentes, a primeira viagem a Paris, o primeiro contacto do Nuno Judice com o Museu do Louvre, e quem vier à exposição vai aprender mais sobre isto. E depois, com a realizadora Cátia Hernandes, recolhemos já em Lisboa depoimentos da Graça Moraes, Jorge Martins, e depois em Paris foi recolhido também um depoimento inédito que lá estará no Museu do Louvre, mas achei curioso porque os três, Luís Miguel Sintra, Graça Moraes e Jorge Martins, cujos depoimentos inéditos poderão ser vistos e ouvidos na exposição, falavam muito sobre o silêncio do Nuno. E isso foi muito bonito, ou seja, isto que a Manuela diz é verdade, porque de facto o Nuno escreveu tanto, não é? De facto ele quebrou o silêncio como um poeta deve quebrar o silêncio. Manuela, há muita coisa ainda por editar, possivelmente? Há muita coisa. Há lá um grande baúzinho cheio de... Não há baús, há dossiês na Mexilheira e há dossiês em Lisboa. Eu ainda não consegui perceber porque é que há coisas que estão na Mexilheira, porque o grosso das coisas e bem organizadas estão em Lisboa, mas há coisas na Mexilheira também organizadas. Era quando ele estava aí de férias que escrevia... Ele escrevia aqui e havia sempre... Eu dizia que ele fazia tráfico de papéis, porque de Lisboa o carro vinha sempre cheio de pastas com papéis e sacos com livros e regressava com sacos. Eu disse, mas se trazes livros para pôr na Mexilheira, porque é que regressas com livros também a Lisboa? Portanto, era mesmo um tráfico sempre de livros e de papéis. Eu ainda não percebi... Bom, depois do Nuno morrer eu não tive vontade de mexer nos papéis. E a partir deste ano comecei, com a ajuda de alguns amigos, e sobretudo do Ricardo Marques, coragem, não é? E inclusivamente o Ricardo Marques esteve aqui na Mexilheira há poucos meses e eu tive-lhe a mostrar umas pastas com fotografias e pastas com inéditos, que por acaso levei uma delas levei para Lisboa porque é a que corresponde ao primeiro período desta exposição, isto é, ao final dos anos 60, 1966, 1970, e que são os anos em que eu não o conhecia. Conheci o Nuno em janeiro de 1970, portanto esta exposição começa num período em que eu não conhecia o Nuno, mas que eu sempre ouvi falar na viagem a Paris, que eu estava convencida que tinha sido no 5º ano do liceu, e não, foi no 7º. E a minha sogra falava nessa viagem a Paris, e eu tive que ir conversar com o Luís Miguel Sintra
para perceber se a viagem tinha existido ou não e de que forma tinha existido a viagem. E é um pouco isso que a Agora, Filipa depois de recolheu. pesquisa. Exatamente. Mesmo para terminarmos, professor Gameiro, isto o museu já nos habituou e o GAM já nos habituou a estas exposições que marcam realmente a diferença deste museu em relação aos demais museus, e daí os prémios que já têm recebido, mais uma vez a nos surpreender com esta exposição. Porque eu também, obviamente, que uma parte de mim é muito dedicada também aos meus ilustres conterrâneos, como já disse. Portanto, e nós este ano tivemos, desde o Curubim Lapa, temos José Vila, anteriormente tínhamos José Tengueri, inclusivamente uma primeira exposição que eu fiz há muitos anos do António Marreiros da Mexilhoeira, que também se veio. E, portanto, de facto, a minha relação com o Nuno há muitos anos e com a Manuela também nos deixava alguma resto de esperança de fazer uma exposição um pouco também forte e diferente e que marcasse uma linha de alguma novidade sobre o seu percurso, sobre a sua viagem por dentro dessas palavras. Aliás, eu tenho que dizer que daquele ditado que diz que uma imagem vale mais de 1000 palavras, com o Nuno, uma palavra vale 1000 imagens. Gostaríamos de continuar, já agora, Manuela, só para finalizarmos. Que eu queria... Sim, Filipa, pode. Quer ler um poema? Estávamos a pensar porque vão poder ver a máquina de escrever, uma das máquinas de escrever na exposição do Nuno, e o poema que lá estará é um poema de um livro que era muito importante para o Nuno, chamado Meditação sobre Ruínas, que foi agora reeditado, e se quiser, tenho muito gosto em ler. Faça favor. Poema. O bico do compasso, que marca o centro que não se vê, não canta como o bico da ave, que é o centro do canto que a ocupa. No entanto, roda o compasso como se o movesse em asas e desenha, no papel, o círculo que no ar a ave surgir. Muito obrigado, Filipe Leal, muito obrigado à Manuela Judice e ao professor Gameiro. Vamos fazer um apelo para que as pessoas no sábado apareçam às 17 horas. No sábado e nos dias a seguir, porque a exposição fica até janeiro, é muito importante. Exatamente. Terminará no dia 18 de janeiro, que é uma data interessante. Exato. Ok, obrigado a todos. Muito obrigado. Até à próxima, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.